Controller jurídico, o profissional responsável pela controladoria jurídica. Esse é o tema do nosso 5º episódio aqui do nosso bate-papo de controller. E aqui eu vou apresentar para você um conceito básico mais importante do que é o controller jurídico, as suas formas de contratação e algumas características complementares e fortes que o controller jurídico ele tem ou mesmo precisa ter. E para auxiliar na nossa fala, no nosso episódio de hoje, vou compartilhar aqui contigo um resumo que o controller jurídico, ele é o profissional responsável pela controladoria jurídica. Ou seja, a controladoria ela surge a partir desse profissional. Ou mesmo quando já tem uma controladoria, ele que é o profissional responsável pelo setor. O controller por si, pelo seu trabalho, pela sua função, ele já assume uma figura muito importante que é de coordenação. Ele já é um profissional coordenador daquela carteira, por si só sendo controller. Porque a sua profissão, a profissão do controller jurídico, ela exige que nós, controllers, sejamos esse coordenador. Porque a gente olha para uma controladoria, a gente verifica as demandas, a gente coordena um time, coordena a demanda e também faz todo esse gerenciamento de uma operação jurídica. A gente é uma figura extremamente importante e que carrega uma responsabilidade de alto nível. Por quê? Porque ali nós cuidamos de tudo que é operacional, seja numa organização, seja numa entrega, seja numa padronização, em criação de procedimentos, olhar para o mercado com uma inovação, fazer o gerenciamento das pessoas, porque você, controller, quando tem um time, você não pode somente cuidar de uma gestão da operação, de uma gestão de uma controladoria. Você precisa também, e muito mais, cuidar das pessoas que estão envolvidas em uma controladoria. Então, você tem que ter também uma habilidade de liderança, de gestão de pessoas, porque isso é importante e você vai precisar para a sua profissão. Aqui eu sempre coloco que tem dúvida, é um dos pontos aqui do perfil profissional que eu coloquei, já antecipando. O controller, ele precisa ter 2 habilidades macros. Isso daqui não tem como. Se você quer ser controller, saiba, e se você saiba, você tem que ter 2 grandes habilidades. A primeira dela, você precisa ser gestor. Você tem que ter habilidade de gestão. Gestão de uma controladoria e gestão de uma operação. O seu olhar é na controladoria, mas também ela se expande para todo mundo que está envolvido. Você se envolve com as responsabilidades, com as atribuições de cada um, com os entregáveis. Também é de sua responsabilidade olhar para o advogado e ver se ele está entregando ou não conseguiu entregar alguma demanda. Fazer esse acompanhamento, fazer essa cobrança, fazer o direcionamento dos profissionais. Você tem que ir esse papel. E aí, por isso que eu digo que não é só a controladoria. Você não olha só para o seu setor. Você tem que olhar para um todo, para todo mundo que você é responsável. Então, para que isso aconteça, você tem que ter muita essa habilidade de gestão. E gestão, além desse olhar mais operacional, você tem que ter um olhar mais estratégico também. Estratégico no ponto de ter uma controladoria, de traçar as melhorias, de verificar a produção do time, seja do seu time ou de um todo. Certificar também os entregáveis em relação também aos relatórios, esse relacionamento com o cliente que está tendo internamente entre o advogado, mas eu falo operacionalmente, entre advogado e o cliente em relação aos relatórios, esse contato que vocês precisam ter internamente também, sobre também você ter o sistema totalmente organizado, padronizado, para que você consiga tirar os dados daquela operação e fazer um relatório, ter as informações via BI, tudo isso por meio do seu olhar mais estratégico na controladoria. Você precisa atuar de uma forma estratégica como controller. O controller, ele é um profissional que ele carrega muita responsabilidade. Você tem muita responsabilidade, porque não é só uma operação. A controladoria, ela não se resume só a você cumprir as demandas do dia, como ler publicação, agendar um prazo, faz um protocolo, cobra o advogado do prazo. Não é somente isso. O controller, além disso, ele precisa muito atuar em demandas que elevem a controladoria, que são o apoio, em demandas que atuam como um apoio e estratégia para o escritório, seja na tomada de uma decisão, seja na emissão de um relatório, no entregável para um cliente, seja internamente também, vocês internos atuando de uma forma mais inteligente na atuação, com uma operação mais inteligente, interna, uma operação de fato que seja fluida, que dê resultado e que você tenha segurança, não só para você, como para todo mundo. Mas isso tudo é de acordo com a visão sua como controller. Por isso eu coloco que o controller tem que ter uma visão muito forte, muito bem estudada e preparada
para atuar na gestão de uma controladoria. E isso você vai adquirindo com conhecimento e com a sua experiência na área. Além disso, a segunda macro habilidade que eu coloco é a liderança. O controller, ele lidera pessoas. Pri, mas eu sou um controller sozinho. Por mais que você seja um controller solo, nós controllers temos a missão de se conectar e de se comunicar com todo mundo ali do escritório ou do departamento. A gente tem essa missão de falar com o outro, de fazer aquele direcionamento, aquela cobrança, um alinhamento, um procedimento. Tudo isso a gente que se comunica com o outro. Então, a habilidade de comunicação você precisa ter. E quando você tem um time interno, além dessa habilidade, você precisa fazer a gestão das pessoas que estão com você. Você é um líder, você tem que ter esse comportamento de líder. E como líder, você tem algumas missões, que é fazer o gerenciamento de pessoas. Como assim, Pri? Vamos lá. Processo de contratação que você participa, você precisa entender o que você vai exigir daquele profissional, o que vai ser cobrado dele. Segundo ponto, processo de integração desse profissional, dar clareza do que é esperado daquele profissional, o que ele vai fazer ou não fazer, o que é permitido, como que é a empresa, a cultura, treiná-lo muito bem nesse processo de integração. Terceiro ponto para você gestão de pessoas é você fazer a avaliação de desempenho do profissional para que depois você aplique um feedback também, faça feedbacks com seu time, com os profissionais que estão envolvidos, você avalia cada um, pontos bons, pontos que precisam ser melhorados, mudados, o que tem que parar de fazer também. Ali com os feedbacks, você auxilia ele no plano de desenvolvimento, que é o PDI que a gente chama, que você aplica um plano para desenvolver cada profissional. Junto a isso também está dando feedback. Feedback é excelente. Entenda qual é a estrutura que você vai aplicar com o seu time. E ali você trabalha também com treinamentos no desenvolvimento de cada profissional. Tudo isso que eu te falei agora se trata de uma trajetória do liderado, do profissional, que você como líder tem que ser a cabeça dessa trajetória dele. Você tem que entender como que uma pessoa se desenvolve dentro do seu time, como um liderado, e o que você tem que fazer para desenvolver cada um, como que você vai fazer o gerenciamento de cada um, como vai ser a sua condução como um líder para essas pessoas. E isso é um perfil do controller, não tem como. O controller tem essas duas habilidades macros que não fogem do nosso perfil profissional, não tem como, e aí você tem que desenvolver essas duas habilidades que são essenciais. E voltando aqui, como eu falei, ele é um coordenador, ele é um perfil de alta responsabilidade, é um profissional de entrega e de qualidade. Com certeza, o controller, ele é de qualidade porque ele precisa entregar e ele entrega um trabalho de qualidade e ele é de resultado de entrega, ou seja, colocou na sua mão, você precisa desenvolver, você precisa entregar aquilo que é colocado na sua responsa. Por quê? Porque você é o coordenador, você é uma figura altamente responsável pelo que faz e responsável pelo outro, né? Pelo outro no sentido de que a operação tem que dar certo para que se tenha um resultado positivo em cima do outro, que é o seu colega da operação. Então, também é uma missão do controller jurídico. Aí eu coloquei aqui alguns perfis, que o controller ele é um bacharel em direito, ou mesmo aquele que é advogado que não tem pretensão de advogar. Ele é esse profissional que tem essas duas figuras. Também é um profissional que tem que ter conhecimento de controladoria. Para você atuar numa controladoria, você não pode, eu sempre falo, não pode se aventurar. Porque quando o controller ele é contratado para levar o conhecimento e não aprender o que é uma controladoria. Quando você é contratado como controller, digamos que você é o controller júnior, tá início de carreira, você é contratado geralmente para implementar uma controladoria, para começar algo, construir algo novo. E nesse perfil, com essa ideia, você precisa saber o como fazer, né? Não ficar sozinho tentando adivinhar. Você precisa ter o conhecimento, tem que ter uma trilha, tem que ter um passo a passo, você tem que ter uma ideia lógica de como se estruturar uma controladoria ou mesmo o que você faz numa controladoria, quais são suas atribuições. Você não pode chegar lá perdido, porque assim você se sente perdido e todo mundo vai ficar perdido junto com você. Como eu falei, o controller ele é contratado para levar o conhecimento, levar o que tem que ser feito e não chegar lá para aprender o que ele vai fazer. Chegar lá não sabendo de nada, o que eu vou fazer. Isso não é legal para a sua carreira profissional. Então, adquira conhecimento na área de controladoria, principalmente. E aí, aqui, em relação às formas de contratação, aqui eu trouxe só também um escopo para você entender que, como controller, você pode ser também contratado como seletista, que a gente coloca como carteira assinada, ou por meio de contrato de associado, quando se é aqui o advogado que não tem a pretensão de advogar, bem como por meio de PJ. Aqui também alguns profissionais controllers, eles
quiseram, né, tomaram uma decisão de ter uma empresa, e ali eles são contratados dessa forma mesmo, e o caráter de prestação do serviço, ele é real. Ele é um prestador de serviço de fato, sem nenhum tipo de vinculação que rege a CLT. Então, aqui ele é um PJ, onde ele presta serviço para aquele outro escritório e atua dessa forma também no mercado. Esse nosso encontro, esse nosso episódio foi para te dar clareza, uma breve clareza do que é a carreira do controller, do que é o controller jurídico. Aqui é para você que está no início da carreira, mesmo já tem uma carreira consolidada e quer entender uma outra ideia do que é o controller, né? Entender de fato o que faz um controller jurídico. Eu trouxe para você uma visão breve do que ele é, o seu perfil profissional, as formas que você pode ser contratado, que hoje são os habituais do mercado, e para que você tenha essa clareza, esse conhecimento de fato da carreira do controller. Esse foi o nosso episódio 5. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha com um colega que você tem, com um colega profissional que quer saber mais da área da controladoria ou mesmo da carreira do controller jurídico. Compartilha esse vídeo, manda aqui o nosso perfil, ou mesmo também coloca um gostei para eu entender se você gostou, ou também faz um comentário aqui comigo para eu entender qual é a sua ideia, qual que é as suas experiências nessa área, para a gente fazer uma chuva de ideias aqui, uma chuva de informações para os nossos colegas da área como controller jurídico. E essa foi o nosso 5º episódio falando sobre a carreira do controller, um breve resumo do que é o controller jurídico dentro de uma controladoria jurídica, que ele é o profissional responsável. Finalizamos por aqui e aguarde os próximos episódios. Inclusive, eu estou com uma dúvida. O 6º episódio. Qual será o nosso tema do 6º episódio? Você tem alguma sugestão? Se você tiver alguma sugestão, também já deixa no comentário pra gente aqui, que a gente vai ler todos e vamos seguir as sugestões de vocês para continuarmos o nosso bate-papo de controller. E agora, nós vamos para o nosso 6º episódio.